Então, eu sou João. Tu tava pregando Revelation. Já imaginou? Livrão que eu escrevi quando eu estava lá na prisão, na ilha de Patmos. E aí? E nos abraçar, estar com nossos irmãos para os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o que a palavra do nosso Pai fala aqui, ó? And he saith unto me, still not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Aqui, ó. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Stop here right now, please. Aí nós vamos ler, por que não está aqui? Não está não, senhor não. Mas o Degrechão Cristão tem no memorizão aqui, no que é mão dele, senhor não. Vamos lá, ó. Verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Verse 13. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Verse 14. Blessed are they that do his commandments, and that they may have a right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Para vocês que diz, né, que uma vez salvo, está salvo para sempre, vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Foi até bom eu ter colocado essa parte aqui, vamos lá fazer a tradução. Foi até bom nós colocarmos essa parte do vídeo aqui, ó. And he said unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Sabe por quê? Porque tem muitos que dizem aí, quem é que estava falando aqui mesmo? Quem é que estava falando aqui mesmo? O anjo do eterno, seu não? Agora, que anjo era esse, Degrechão Prichão? Eu quero que vocês deixem aí no comentário aí, para o Degrechão Prichão, quem era o anjo que aparecia lá na ilha de Patmos para o meu irmão Paulo? Porque Miguel não era, grava bem, Miguel não era. O próprio Cristo não era. Deixa nos comentários. E aqui, ó, o que ele falou aqui, ó? E ele me disse, não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Lembra dessas gracinhas que anda por aí afora? E eu já dei uns spoilers aí em outros vídeos aí, porque teve profecias aí da nossa irmã, da minha irmã Ellen Gold White, que já se cumpriu. Tanto na medicina, como no astrologia, vai botando tudo num pacote só assim, essas coisas por aí afora. Aí sabe o que muitos falam? Uma falsa profeta, porque as profecias dela nunca se cumpriu. Ainda que nenhuma das profecias dela tivesse cumprida, quem somos nós para dizer que ela era uma falsa profeta, porque as profecias dela ainda não se cumpriu? Porque as próprias profecias do eterno, do grandioso eu sou, quando ele estava aqui habitando em um corpo de carne, ainda não se cumpriram todas. E tem algumas ainda para se cumprir. E aí? Lembra que Revelation chapter 22, verse 20, the Bible say, capítulo para a glória de Deus, ó. He which testifieth those things saith, surely I come quickly. Amen. Even though come Lord Jesus. Verse 21. And the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amen. O último versículo da Bíblia, do último livro, último capítulo e último versículo. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Agora me diz, no verso 20, Cristo falou que ele cedo viria. Aqui, ó. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Mas ele falou que cedo ele vinha. E o que ele está falando aqui, ó? O tempo está próximo. E ele me disse, não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Próximo, já tem mais de 2000 anos. Não tem mais de 2000 anos?
Agora me diz uma coisa aqui. Mas não se cumpriu. Sabe por quê que você estava sendo enganado? Não foi à toa que você caiu aqui, que eu sempre falo. Principalmente vocês, pastores, que têm o conhecimento, presta atenção, que têm o conhecimento, que a minha irmã, Ellen Goldwhite, não é uma falsa profeta. Não foi uma falsa profeta. Os inscritos dela foram inspirados pelo Espírito Santo. Desperta tu que dormes, para que você não vá parar nos mesmos lugares de outros que saíram enganando multidões do mundo fora, pastores que já morreram perdidos por aí afora. Fazendo com que as ovelhas do meu pai também morressem perdidas do mundo fora, sendo enganada por Satanás. Desperta tu que dormes. Não foi à toa que vocês caíram aqui comigo. Eu te peço, permaneça comigo aqui até o término que esse vídeo vai ficar muito beautiful para vocês. Vamos lá. Vamos lá, ó. Continuando. Aqui, ó. Aquele que é injusto, continue ainda sendo injusto. Aquele que é impuro, continue ainda a ser impuro. Na tua Bíblia vai estar a tradução, mas aqui é assim, ó. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. Aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Agora, olha meus olhos, na tua Bíblia vai ter uma tradução diferente. Continue o injusto, ainda fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. E o justo, continue na prática da justiça. E o santo, a santificar-se. Agora, vamos lá para nós. Vamos lá. Porque tem muitos que dizem assim, né? Até eu já dei um spoiler também em outros vídeos passados por aí afora, que dizem o quê? O que diz? Que não há justo sobre a face da terra. Porque todo mundo peca, só que há uma diferença. Houve justo na face da terra, há justo na face da terra, e haverá justo na face da terra até Cristo voltar. E a palavra de Deus assim o diz. Por quê? Lembra? O justo continue na prática da justiça. O santo a santificar. E houve injusto na face da terra, houve imundo na face da terra, há injusto, há imundo na face da terra, há imundo, haverá imundo e haverá injusto na face da terra até Cristo voltar. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Ó. Apocalipse está afirmando que há justo. Por quê? Na tua Bíblia fala, e o injusto continue, e o justo continue na prática da justiça. Se é para continuar na prática da justiça, é porque tem justo, sim ou não? E quando nós vamos para o Velho Testamento e depois nós voltamos para o Novo Testamento, nós fazemos um resumo da sinopse, da síntese da conclusão, e nós chega a uma plena conclusão que há justão, houve justão, há justão e haverá justão na face da terra para o nosso eternão. Dá para vocês, e detalhe, e ainda vão ressuscitar os justão para estar com o nosso eternão. Provérbios capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Por quê? Eclesiastes capítulo 7, verso 20, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem, que não peque. Não está dizendo que não há justo sobre a face da terra, não. Aí, mas lá no Novo Testamento está falando, deixa nos comentários para mim aí, livro, carta, capítulo, versículo, que o da Igreja João talvez nem saiba onde fala, né? Que não há um justo sobre a face da terra, se ou não? Lá no Novo Testamento, se ou não? Deixa para o da Igreja João, que nós vamos continuar aqui fazendo essa discorrer para nós ver. Aí o que acontece? Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor não está perto do perverso, mas atende a oração dos justos. Atos capítulo 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes atendem, que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Sabe qual é o mal?
O mal é de muitas pessoas pegar apenas o que beneficiam eles na palavra do Eterno para sair por aí seduzindo as ovelhas do nosso Pai, as ovelhas do meu Pai, como os lobos ferozes. Desperta do que dormes, há justo na face da terra, houve justo na face da terra, e haverá justo sobre a face da terra quando Cristo voltar. E mais ainda, quem vai ressuscitar todos os justos? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Atos capítulo 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, só que a ressurreição dos injustos que esteja repreendida da nossa vida. Por quê? Porque só vão ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E sabe quem são eles? Aqueles que era um joião no meio do trigão, ou que foi um joião no meio do trigão quando Cristo voltou. Quando Cristo voltar. E morreram sendo um joião no meio do trigão. Aí sabe o que acontece? O joio no meio do trigo aceita Cristo como seu Salvador, o nome escrito no livro da vida, e leva a graça na graça, e vão, e caíram, e vão cair, e cairão em uma grande desgraça. Olha nos meus olhos aqui, ó. O Evangelho eterno nunca foi terror. O Evangelho eterno foi despertador, foi esclarecedor. Vamos lá, continuando. Verso 12. Pegou aqui, não pegou? Verso 11, verso 12. Vamos lá, verso 12. E eis que cedo venho, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Na tua Bíblia pode falar assim, ó, e eis que cedo venho, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Obra nunca foi para salvar ninguém. Mas as más obras sempre foi para destruir alguém. Porque as boas obras não é para te salvar. As boas obras é porque você está em Cristo. E uma vez em Cristo, é uma nova criatura. E uma nova criatura em Cristo, ela peca. Ela não vive na prática do pecado. Porque se viver na prática do pecado, está sendo filho de Satanás, filho do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E lembra que o verso 7, o texto fala assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Pratica a justiça é o quê? É justo, assim como ele é justo. Tem ou não tem justo na face da terra? Teve ou não teve? Vai ou não vai haver justo na face da terra até Cristo voltar? Vai sim ou não? E os justos irão ou não irão ressuscitar? Porque os imundos, os impuros, os injustos, só vão ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Vamos lá agora, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Porque antes dele não houve ninguém, depois dele não haverá ninguém. Sabe por quê? Porque ele não teve princípio de dia, e nem término de dia, e nem de noite. Ele é o quê? Ele é eterno. Aí para vocês que diz, que não guarda os mandamentos de Deus, que não sei o quê, isso, aquilo, outro, isso é uma seita maligna e perigosíssima. Aí sabe o que acontece? No verso 14, nós fazemos o resumo da sinopse da síntese da conclusão para ficar bem biorefusão.
Bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistir o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Jovens, grandes pregadores, não exaltando de Igreja Prichão, grandes pregadores. Por que nós pregamos a palavra de Deus, nós da seita do sétimo dia, como nós pregamos? Porque nós temos vários tipos de Bíblia por aí afora, vários tipos de traduções, Aqui é Bíblia para lá, é Bíblia para cá, é não sei o que para lá, é tanta coisa para cá. Tem Bíblia que é não sei o que, isso, aquilo, outro. Tem mais Bíblia por aí por debaixo, tem Bíblia não sei para onde, tem essa outra aqui que é a João Ferreira de Almeida. E tem muitos aí que dizem assim, ó, a João Ferreira de Almeida é a tradução mais difícil que tem, porque ela vai numa contramão, ela vai uma coisa, isso, aquilo, outro. Sabe por que nós também adoramos e nós fixamos na João Ferreira de Almeida? Sabe por quê? Porque ela é o que chega mais próximo do original. Dá para você ver? Por isso que nós não distorcemos, por isso que nós discorremos as santas benditas sagradas escrituras do Eterno, por isso que nós examinamos. Sabe por quê? Porque está escrito. O nosso Eterno que pediu, João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque há preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regras e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Que fala de quê? Do mesmo assunto. Pega a fita. Desperta tu que dormes. E o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui? Quando a porta da graça se fechar, só vai acontecer isso aqui, ó. Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, mas bem no meio do antemeio da Bíblia, dos versículos da Bíblia. Ah, não é não, né? Não é no meio nem do antes. Ah, já é quase lá no finalzinho do versículo, né? Do capítulo e tudo, né? Ah, é. E o que está dizendo aqui, ó? Que o injusto, aquele que é injusto, continue a ser injusto. E aquele que é imundo, aqui está impuro, mas imundo dá no mesmo, impuro e imundo dá no mesmo. E aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Sabe por quê? Porque já era, já acabou. Aí me diz uma coisa, ainda que a porta da graça se feche, que o nosso Eterno vai sair do santuário celeste. E ele vai dizer só isso aqui, ó, quando ele sair do santuário celeste. Aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. Aquele que é justo, continue a ser justo. Aquele que é santo, continue a ser santo. Sabe por quê? Porque ainda não apareceu, porque ainda não veio o Todo-Poderoso em nuvem com todo o poder e grande glória. Sabe por quê? Porque Matthew chapter 24, verse 13, but he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe por quê? Porque aqui nós temos a advertência. Quem é imundo, quem é injusto, continue na prática da injustiça. Quem é imundo, continue a ser imundo. Quem é santo, quem é justo, continue na prática quem é justo, continue na prática da justiça.
E quem é santo, continue na prática da santificação, para a honra e glória do nosso Eternão. E quer que eu te diga uma coisa? Não tem moleza para servir o Eternão, não. Não tem moleza, não. É choro, é tristeza, é alegria, isso, aquilo, outro. Só que eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Não seja um crente, não seja uma crente triste por aí afora. O Degretão Pritão tem também suas lutas espirituais, suas lutas carnais. Eu choro. Só que o Degretão Pritão não é um crente triste. Não é um crente que anda por aí pelos cantos da parede, não sei o que. Se um dia Deus me dá, porque lembra que aqui é tudo o que o nosso Eterno me der. Se um dia Deus me der aqui para mim contar o meu testemunho para vocês, vocês vão falar assim, ó, porque por aí afora, por onde eu tenho andado, rapaz, e tu é alegre, tu é feliz desse jeito? É claro, rapaz, se eu sou criatura do Todo-Poderoso, eu sou criatura do Grandioso, eu sou. Se eu não procurar entender, se eu estiver passando por um momento difícil, se algo acontecer, seja o que for, como é que eu vou ter o conhecimento da santa e bendita palavra do meu Pai? Mas eu choro, na mesma da hora eu, para lá e para cá, e ainda, Pai, me perdoa, Senhor, porque o Senhor sabe, Pai, que eu habito aqui em um corpo de carne. Me perdoa por te envergonhar ainda com as minhas lágrimas. Sabe por quê? Porque o crente que ele verdadeiramente tem o conhecimento, que o Espírito Santo habita nele, isso aqui não é querendo se vangloriar, não. Ele entende que enquanto nós estivermos peregrinando aqui, nós não temos que estar envergonhando o nosso Pai, ser um crente triste, ser um crente desleixado, ser um crente de andar por aí afora aí, isso, aquilo, outro. E a vocês, pastores, olha nos meus olhos aqui, a vocês que são pastores, pode ser da minha igreja, da seita do sétimo dia, pode ser de qualquer igreja, a você que anda com esse negócio de ansiedade, com depressão, com não sei o quê, com isso, com aquilo outro, olha nos meus olhos aqui, é duro, mas é a realidade, comigo não tem esse negócio de mimimi aqui não. Se vocês tivessem passado pelo um pouquinho assim do que eu tenho passado, eu tenho certeza que vocês não iam estar envergonhando meu pai como eu não envergonho meu pai. Pastores dizendo que eu estou com depressão. E lembra, pode ser até da Adventista do sétimo dia, da seita do sétimo dia. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Se você for da seita do sétimo dia, que eu levo na Derdem por aí, falo que nós somos esculachados, sabe o que eu tenho que falar para você, meu irmão? Você que é pastor, que tem depressão da seita do sétimo dia, porque eu tenho relatos por aí afora. De pastores da seita do sétimo dia, conceituados por aí, querendo se matar e por aí vai. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, porque você pode até passar por um momento difícil, mas jamais você vai querer tirar a tua própria vida. Isso aqui não é querendo se vangloriar, não. Isso aqui é um despertar para vocês mesmos, sabe por quê? Porque um pastor que anda por aí afora, pelos cantos da parede, querendo se matar, querendo não sei o quê, com depressão, qual é a possibilidade que tem dele pastorear um rebanho? Fala para mim olhando nos meus olhos, e mais, desperta tu que dormes, e repreende esses espíritos imundos das trevas, porque você não está andando com o Eternão, você está andando com o diabão mesmo. Lembra, é duro ouvir o Edinaldo pregar, sabe por quê? Porque eu não estou aqui para agradar pastor, eu não estou aqui para agradar isso, aquilo, outro, para agradar o homem, eu estou aqui para pregar o que meu pai me der. Ainda vem com essa desculpa esfarrapada, porque Elias teve depressão, o meu irmão Elias teve depressão, tem certeza que ele teve depressão? Porque o meu pai, quando estava aqui habitando o corpo de carne, teve depressão. Tem certeza que o meu pai teve depressão? Desperta tu que dormes, examina as escrituras sagradas do nosso pai, tanto no original como na tradução a qual ela está aqui na minha mão, para ver e pede sabedoria do alto e seja guiado pelo Espírito Santo, para ver se você vai chegar o resumo da sinopse assim da conclusão, se o meu irmão Elias teve depressão ou se o meu pai teve depressão quando estava aqui habitando o corpo de carne. Desperta tu que dormes.